Continuidade ao livro Uma Vida com Propósito. Hoje nós vamos estar na terceira lição. O que dirige sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Qual é a força que dirige sua vida? Neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor pungente ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias e valores e emoções que podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle o seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmo por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse: "Você será um fugitivo errante pelo mundo." Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não temos de ser prisioneiro dele. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder e um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: "Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas em seus pecados cobertos." Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Eles se apegam a mágoas sem jamais superá-las, em vez de aliviarem sua dor através do perdão. Revivem-na de contínuo em sua mente. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. O rancor sempre machuca mais a você que a pessoa que trouxe tal indignação. Enquanto aqueles que o ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com sua vida. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o seu passado. Ouça: o que o magoaram no passado não podem continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre a essa dor através do rancor. O que passou, passou. Nada poderá mudar o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e então afaste-se dele. A Bíblia diz: ficar desgostoso é amargura, é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias. O crescimento de um lar extremamente severo. Crescimento em um lar extremamente severo, ou mesmo de predisposições genéticas, independentemente do que tenha causado tal situação. Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso,
elas comportam de maneira cautelosa, evitando risco e tentando manter a situação vigente. O medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de agir contra isto com armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Mas os 3 pensamentos são falsos. Posse somente traz felicidade temporária. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais possuir, mais importante serei. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. O mito frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olho, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você, seu relacionamento com Deus. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Infelizmente, o que segue, a multidão acaba normalmente perdido nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. O potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma visão dirigida por propósito, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido. Uma atividade sem direção, um acontecimento sem motivação. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósito. Existem 5 grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósitos. Conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para ser importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis, como astrologia, psicologia, para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei
que estou começando a viver. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem o significado, a vida não tem relevância ou esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me fadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Jó disse: meus dias são vazios sem esperança e detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósito. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e água. É preciso esperança para vencer. Dr. Bernier Siegel descobriu que podia prever qual os seus pacientes com câncer apresentariam melhoras ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção do propósito de sua vida respondiam sim, e eram aqueles com maior probabilidade de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósito. Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível, mas a Bíblia diz: pelo seu grandioso poder operado em nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infelizmente, além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança, conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar a decisão com base na circunstância, nas pressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve, e isto causa estresse, fadiga, gerando conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você o faça no seu tempo. Só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizá-lo por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Ou possivelmente você está assistindo muito à televisão. Uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. Olha, eu vou parar essa lição, né? Porque essa lição, esse capítulo, ele é um pouco grande, então vai ficar grande o meu áudio, né? Então, eu vou dar continuidade na próxima lição, tá? Se você gostou, continue acompanhando, né? Segue aí, né, no YouTube, no canal do YouTube, Glória Ribeiro, e nós vamos dar continuidade no próximo dia, tá bom? Um abraço, Glória Ribeiro.